De vez em quando, pessoal, nós temos que revisitar alguns assuntos antigos abordados aqui. Porque o pessoal que acompanha desde o começo o canal sabe, mas e aqueles que vieram depois? Eles não vão assistir todos os vídeos, logicamente. Dificilmente alguém vai chegar e vai assistir todos os vídeos. É lógico, eu compreendo, são muitos. Mas nós precisamos retomar certos assuntos, porque eles continuam sendo usados pelos críticos como forma de ataque, etc. Um assunto que eu já abordei aqui e outros produtores abordaram, creio eu, é do porquê tantas pessoas, incluindo mulheres e homens, estão horrorizados com os homens que estão começando a não querer casamento, filhos, casa, família, almoço na casa da sogra no domingo. Uma das situações em que os homens casados vão forçados por suas companheiras, sob o risco de causar uma confusão, ou porque já estão domados. O boi manso puxa o arado sem reclamar. Então, por que essa preocupação? Vamos retomar esse entendimento. Voltando, se nós voltarmos para séculos passados, um assunto que os homens domados e mulheres ditas antifeministas, adeptos do sacrifício do casamento, eles gostam de citar muito os tempos passados. Realmente, se uma boa parcela dos homens não quisessem ter filhos, a sociedade não teria chegado até aqui, porque não haveria população. Só que esse volteio ao passado já não possui base de sustentação nos tempos atuais. Uma das grandes fugidas que os homens adeptos e essas mulheres antifeministas também aderem, que são adeptos da salvação no casamento, uma das grandes fugidas deles é evitarem falar a todo custo de que foram as mulheres que começaram a demonização do casamento e a vida do lar, em ter filhos e ficar cuidando da casa. E estão em um nível de intoxicação, de empoderamento absurda. Nível Chernobyl. E não adianta dizer a moto Rodrigo Constantino que isso é causado por um grupo diminuto de mulheres rancorosas. Não. Não é um grupo diminuto de mulheres rancorosas. A maioria. Claro que foram essas mulheres rancorosas e utópicas do passado e do presente que implantaram essa ideia. Mas a questão é que a maioria das mulheres compraram essa ideia. Então a mulher sempre foi hipergâmica e utilitarista. Se isso é por questões biológicas ou não, não vamos entrar nesse assunto. Então bastava a alguém abrir a porta para que elas despejassem todo o seu profano. Mas como tem gente aqui que não entende o significado de generalização, eu vou dizer que não são todas as mulheres que estão agindo assim. Mas elas são tão poucas que nem vale a pena o homem procurá-las.
Temos então uma maioria de mulheres que não desejam filhos em seu auge biológico, porque querem focar em suas carreiras, caso esse que não é tocado por esses homens salvadores do casamento. A maioria dessas mulheres, caso estejam bem estabilizadas financeiramente, não querem casar e ter filhos, ou apenas querem ter um, ou então querem uma produção independente, tipo a Xuxa, que usou o Luciano Zafir apenas como reprodutor, e aí disse assim, ó, bom, o teu papel você já fez, agora a filha é minha. Então, ou então elas arrumam um homem de dinheiro, fazem um filho, pedem a separação e aí vivem de pensão. E esses paspalhos domados querem que nós assumamos essas granadas sem pino. E ainda tem mais. A coisa não para por aí. Temos que levar em conta, obviamente, o rol de leis absurdas que trucidam um homem separado e até mesmo um homem comum, bastando uma palavra mal colocada para ele perder o emprego. Mas alguns dirão, mas e esse mundo de mães solteiras com filhos? Esse caso se deve a vários fatores a serem analisados. É um senso comum de muitos pensarem nisso. Você foca em um determinado bairro e você vê um monte de mães solteiras, você tende a achar que isso compensa o todo. Então, por que começou a surgir tantas mães solteiras? Destruição de qualquer autoridade masculina dentro do casamento. O que impede os pais de colocarem freios em seus filhos, principalmente nas filhas. A ideia de que a mulher pode fazer o que bem entender, o que vai acabar em certas situações numa gravidez não planejada. A passada de mão das mães às atitudes libertinas das filhas, a facilitação do divórcio, as pensões alimentícias, aos auxílios estatais, etc. Então, voltando, ao contrário do senso comum, essa pandemia de mães solteiras com filhos não é suficiente para manter os índices de reposição da população que um país precisa para se manter. E ainda tem como resultado uma maioria de filhos disfuncionais, no caso das mães solteiras. Meninos pensando como meninas e meninas pensando como meninos. Além do aumento da criminalidade, como já atestaram vários estudos. O curioso, senhores, é que esses estudos você não encontra aqui no Brasil. Podem procurar. Só encontrarão estudos do exterior. Realmente o Brasil, ele é um país que eu acho que está no topo de manginismo e sociedade totalmente domada. Agora, voltando ao caso das mulheres desejarem cada vez menos casamento e ter filhos, e falarem que depende cada vez menos de homens. Qual seria o motivo delas? Qual seria o motivo de todo esse rancor delas contra nós? Aí que está o que quase ninguém ousa dizer.
elas não gostam ou não querem que os homens pulem fora de relacionamentos em definitivo, porque caso a carreira não dê certo, ou então, depois de rodar por uns 15 anos em grandes emoções, chorando e desejando o homem destacado, e não conseguindo, aí então vem o Zezinho do boteco para salvá-las de uma derrocada fatal. Muitas vão ser mães solteiras, então vai ser preciso o homem para garantir o sustento da prole. Então, se os homens pularem fora, como elas vão ficar? Lembrem-se que os auxílios governamentais ou uma pensão alimentícia não garante um padrão de vida que elas almejam, a não ser que tenha um filho de um jogador de futebol, os maiores bobões da face da terra. Aí sim se engravidarem de um jogador de futebol milionário, aí está tranquilo. Mas reparem em um detalhe. Não são as novinhas que estão reclamando dos homens que não querem relacionamento. Porque as novinhas ainda estão na ilusão da juventude eterna e querem se divertir. Notem que o maior rancor vem das mulheres aproximadamente de 30 anos para mais. As Balzacas magnéticas é que ficam pé da vida com os homens que não querem relacionamento sério. Porque elas estão numa idade que vão precisar dos homens. Ao contrário de que quando elas são novas, elas se gabam de não precisarem. Só que, incrivelmente, os ditos salvadores do casamento são os que mais propõem leis ou endossam as mesmas que inviabilizam cada vez mais os relacionamentos. Ou seja, nós queremos salvar o casamento e queremos que homens e mulheres voltem a se relacionarem seriamente. Mas nós aprovaremos uma lei que expulsa o marido de casa, bastando para isso um aplicativo de celular de denúncia de violência doméstica. Nós queremos salvar os casamentos, mas vamos entupir a Lei Maria da Penha de aditivos que basta um ai de uma mulher para o homem ir para a sarjeta. Vamos criar lei de violência psicológica. Vamos criar vagões de metrô só para mulheres. Vamos dar casa, comida e roupa lavada para elas. Continuem assim. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Eu, como não acredito em retorno, e não adianta falarem que eu sou fatalista e que não é para ser assim. Não adianta vocês falarem isso. Porque é o que vai acontecer. Não adianta vocês alimentarem ilusões. Eu só estou esperando o tempo passar. Agora, vocês influenciadores, pastores, carolas de igreja, cavaleiros brancos, vocês é que vão ter que dar um jeito de reverter tudo isso. Acredito que não conseguirão, mas essa é uma outra história. Até mais, senhor.